Meus caros, vivam, aproveitar agora nestes dias que ainda tenho algum tempo, ainda não começaram os trabalhos propriamente ditos lá em Lisboa, portanto tenho aqui alguns momentos em que posso, enfim, pôr a escrita em dia, como se costuma dizer. E temos aqui, para começar este segundo vídeo de hoje, este tipo de jornalixo, que é aquele que vem diretamente, não sabe de onde, mas que diz coisas deste tipo. No final do mês, a humanidade esgota recursos do planeta disponíveis para 2025. Como se o planeta tivesse os seus recursos divididos por anos, por datas. E como se não houvesse mais recursos nenhuns para este ano. Bom, se isto fosse verdade, então o que aconteceria é que nós em pouco tempo iríamos morrer, não tínhamos mais recursos nenhuns, duraríamos quê? Mais 15 dias, mais 3 semanas. Vejam, meus caros, é o que eu digo, isto é uma estupidez total. Eles tratam os portugueses como atrasadinhos, não é? Eles nem sequer leem aquilo que escrevem, porque se lessem não diziam coisas destas, não é? Se isto fosse verdade, como digo, morreríamos todos de fome em poucos dias. Que falta gritante de um mínimo de inteligência e de espírito crítico. O espírito crítico foi completamente abandonado pelo jornalismo, completamente, quer dizer, todos têm que alinhar por aquele diapasão, o que se diz é isto, e é isto que tem que se dizer, este é o pensamento único, e vocês têm todos que dizer a mesma coisa. E, portanto, é isto. Nós ligamos a televisão, ouvimos a rádio, lemos jornais e todos dizem a mesma coisa, mas ninguém sabe, porque eles não dizem, de onde é que vêm estas notícias alarmantes e completamente estúpidas? Porque não é verdade que a humanidade tenha esgotado o recurso do planeta, porque senão, lá está, íamos morrer a seguir. São um bocadinho estúpidos. Esta gente exagera e é por isso que não tem credibilidade nenhuma e cada vez menos pessoas com 2 dedos de testa dão valor a este tipo de coisas que realmente não têm valor nenhum. Vamos ouvir a nossa deputada Cristina Rodrigues. Porque basicamente o Observador veio colocar em causa uma notícia do Fórum Nacional que dizia que os fundos do PRR estavam a ser usados para construir mesquitas. E eles vieram dizer que isso era absolutamente falso. Ora, então, só para que não fiquem aqui dúvidas, no plano de atividades da Fundação Islâmica de Palmela, onde se prevê a construção de uma mesquita com 1.200 metros quadrados distribuídos por 3 pisos, com uma cozinha social de 60 metros quadrados, um refeitório social com 175 metros quadrados também, portanto, todos no âmbito da mesquita, têm um apoio de 200 mil euros através do fundo do PRR. E depois, para além disso, diz também que a Fundação receberá um financiamento parcial do fundo do PRR, em parceria com a Câmara Municipal de Sintra, no valor de quase 150 mil euros, para a construção também do equipamento de pré-escolar na mesquita. E se formos a ver aqui a ficha do projeto, diz especificamente Fundação Islâmica de Palmela, financiamento atribuído praticamente 350 mil euros. Portanto, se querem fazer fact-checks, façam, tranquilo, mas façam-nos como deve ser, não inventem. Meus caros, é isto, os fact-checkers mentirosos do mentígrafo, não é? Que são aqui desmascarados pela nossa deputada Cristina Rodrigues. É uma pouca vergonha de jornalismo este. Eles é que dizem que são fact-checkers, eles é que dizem que descobrem a verdade e depois mentem despoderadamente para toda a gente. Temos que desmontar este tipo de jornalismo. Aliás, uma das minhas missões aqui nestes vídeos em que eu vou mostrando as notícias do dia e a forma como elas são manipuladas e manipuladoras enfim, dos portugueses mais distraídos, pelo menos eles tentam, não é? Tentam, nem sempre conseguem. Militantes do Bloco de Esquerda de Santarém anunciam a saída com críticas a Mariana Mortágua. Esta notícia já dei noutros vídeos, mas acabou-se o dinheiro, acabou-se a mama. Eu fui buscar isto a uma publicação do próprio André Ventura, que está em baixo. Acabou-se o dinheiro, acabou-se a mama, vão trabalhar que vos faz bem. Ora, aí está. Vão trabalhar que vos faz bem. Ou neste caso, vá trabalhar porque ela é única. O Bloco de Esquerda deixou de ser um bloco para passar a ser uma só pessoa. Portanto, deixou de ser o BE, Bloco de Esquerda, para ser o ME, Mariana de Esquerda. Um navio com 800 carros elétricos pega fogo no Pacífico e é abandonado em alto mar. Imaginem este desastre ecológico. 800 carros elétricos. Claro que já sabemos quando uma bateria de um carro elétrico entra em combustão, não há nada que a possa fazer parar. Milhões de litros de água não chegam.
É impossível, como eu digo, extinguir incêndios em baterias de lítio. Só o esgotamento ou do combustível, que é o lítio, ou do comburente, que é o oxigênio, o poderia terminar. Pior, muitos deles bloqueiam, quando começam a arder, bloqueiam as portas ao detectarem um incêndio. Fecham-se, aprisionando quem estiver no seu interior, como aconteceu, recordam-se infelizmente, com aqueles 4 jovens que há dias caíram ao rio. As portas ficaram trancadas, eles não puderam sair. Mesmo que quisessem, não conseguiriam sair. Nada disto é explicado aos compradores. Portanto, olhem, tomem nota, porque isto é mesmo verdade. Já não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro navio em que basta um automóvel começar a arder e não há mais ninguém que consiga parar o fogo. É mesmo abandoná-lo. Agora, 800 carros elétricos com baterias de lítio vão para o fundo e o navio também. Um desastre ecológico brutal, mas ninguém contabiliza isto quando eles dizem que estão a trabalhar para a sustentabilidade do planeta. O mar não acha isso. O oceano não vai estar de acordo com estes tipos. E ouçam. Guarda Nacional Republicana, só dizer também que aqui a população fez praticamente o trabalho todo de investigação, se me permitem, a primeira investigação, ou seja, tirou a matrícula dos carros, tirou fotografias, fez vídeos a estes 3 homens de nacionalidade brasileira que de facto assaltaram estas instalações. Eles estão detidos nesta altura no quartel de Reguengos de Monsanto. Foram já ao final da manhã os 3 detidos pelas patrulhas da Guarda Nacional Republicana. Só dizer também que aqui a população fez praticamente o trabalho todo de investigação, se me permitem, a primeira investigação, ou seja, tirou a matrícula dos carros, tirou fotografias, fez vídeos a estes 3 homens de nacionalidade brasileira que de facto assaltaram estas instalações. Não podes dizer isso. Não há criminosos de outra nacionalidade que não seja a portuguesa, mas vocês não veem a televisão, não ouvem o diretor da Polícia Judiciária. 3 homens de nacionalidade brasileira. Primeiro, não se pode dizer qual é a nacionalidade, portanto são todos portugueses, todos os criminosos em Portugal são portugueses, porque não se pode dizer qual é a nacionalidade. É impossível. E depois, toda a gente sabe que não há criminosos estrangeiros, só há criminosos portugueses, estamos fartos de falar nisto. Aprendam o que nos ensina o diretor da Judiciária. Os estrangeiros, os imigrantes, não cometem crimes em Portugal. Não se pode aliar o aumento incrível da imigração aos crimes que estão a aumentar. Portanto, quer dizer que os imigrantes até podem vir 2 milhões, 4 milhões, 10 milhões, podem substituir-nos a todos, que mesmo assim, quando já não houver portugueses e só houver imigrantes estrangeiros, mesmo assim, apostem, só os portugueses é que cometem crimes. Mesmo quando já não houver portugueses, são os portugueses que vão cometer os crimes. Porque os imigrantes e os estrangeiros, já sabe, não cometem crimes. Ouçam o que nos ensina o diretor da Judiciária. É mais uma tarde normal no Centro Comercial Ubu, na Amadora. E é claro que uma tarde normal, nunca esqueçam que não há evidências de que a criminalidade tenha aumentado por causa da imigração, seja ela legal ou clandestina. Os 3 assaltantes do banco brasileiros, falei agora mesmo, não eram brasileiros, eram portugueses. E vão ver mais ao longo deste vídeo, vão ver mais criminosos estrangeiros que não são estrangeiros, são portugueses. Cá temos o meu vídeo de hoje, desta manhã, desmontando o jornalixo e os opinecos do regime Xuxa. É assim que eu lhe chamei e vou continuar a chamar por mais algum tempo. Vejam que está na minha página do Facebook. E aqui temos um homem condenado a 19 anos e 4 meses de prisão por matar a mulher e esconder o corpo em Vagos. Este homem é português? É venezuelano, mas como sabemos que os venezuelanos são estrangeiros, portanto não se pode dizer que é venezuelano, então é português. Atenção que este assassino venezuelano só pode ser português, porque já sabemos que só os portugueses é que são criminosos em Portugal. Nenhum imigrante comete qualquer crime em território nacional. É isto que nos ensinam todos os dias nas TVs. Portanto, este venezuelano não é venezuelano, é português. E agora a ciência verdadeira. O buraco mais fundo feito pelo homem foi na Rússia, tem 12 km e tal. Nós, em 2025 depois de Cristo, nós nem conseguimos fazer uma pequena ideia do que está a meros 12 km abaixo dos nossos pés. Imaginem que a Terra é um ovo, a casca do ovo, nós nem conseguimos perfurar 1/10 da casca do ovo. Portanto, não sabemos nada do que está lá dentro. Nem o que se passa, por exemplo, a 1 km de profundidade no mar.
Vejam, os submarinos vão a 300 e tal metros no máximo. Não conseguimos sequer voltar à Lua, onde chegámos em 1969 sem computadores. Chamar aquelas brincadeiras de computadores, meu Deus, qualquer máquina de calcular, qualquer telemóvel hoje é 1 milhão de vezes mais poderoso do que aqueles computadores de bobines que na altura conseguiram levar o homem à Lua, por mais do que uma vez, mas a primeira foi em 69. Hoje ainda não conseguimos lá voltar, não sei porquê. Não conseguimos prever com rigor o tempo que fará nas próximas 48 horas. Estamos fartos de ver boletins meteorológicos, garantem-nos que o tempo vai melhorar, ou que o tempo vai manter e depois chove, ou garantem-nos que chove e afinal fica sol e fica calor. Eles não percebem nada disto. Em 48 horas apenas, não conseguem prever, mas conseguimos prever o clima e o nível do mar daqui a 100 anos. E sabem porquê? Porque daqui a 100 anos, nem os cientecos, analfas, bolseiros, mileuristas cá estarão, daqui a 100 anos, nem nós, nem nenhum de nós cá estará para lhes podermos chamar aquilo que eles são. Cientecos, analfas, bolseiros, mileuristas. Por isso, eu lhes chamo isso já agora. E vamos ouvi-la. A direita, nas últimas semanas, vai comigo para o Parlamento. Nós podemos ter mais deputados, menos deputados, mas o nosso compromisso com os direitos humanos não muda. O nosso compromisso de solidariedade com o povo palestiniano que está a ser alvo de um genocídio, assassinato em tempo real, em direto nas televisões, não muda. E por isso levarei o símbolo da resistência palestiniana, mas também o projeto de reconhecimento do Estado da Palestina. Será uma das prioridades do Bloco de Esquerda. Apresentaremos este projeto já no primeiro dia da nova legislatura, para que o Parlamento português possa finalmente dar esse passo, reconhecer o Estado da Palestina, solidarizar-se com o povo da Palestina, combater o genocídio, Palestina livre. A piada disto é que na Palestina os gays são apedrejados e alguns são decapitados. Portanto, eu sugeria aqui que ela, a Mariana Mortágua, vá para a Palestina e leve a esposa para ver o que é que lhes acontece. Ela que defende tanto o povo palestiniano, ela vai ver o que é que o povo palestiniano lhe fará a ela e à esposa. Isto é uma hipocrisia imensa. Isto é inversamente proporcional ao número de votos do ex-BE, que ainda agora disse, né? Ex-Bloco de Esquerda e atual ME, Mariana de Esquerda. Mariana de Esquerda, única deputada, e fala em nós. Nós quem? Não é nós, és tu, é sozinha, não há mais ninguém, ficar sozinha. Claro que vai ser, enfim, vai ser a piada, porque aqueles militantes, centenas de militantes de Santarém e do outro lado, não vão querer lá mais a Mariana, mas é pena, porque como já disse noutros vídeos, eu gosto imenso da Mariana e que ela continue no Bloco de Esquerda, que é para termos a certeza absoluta que o Bloco de Esquerda acaba, já não é Bloco, agora é só Mariana de Esquerda, já não é BE, agora é ME. Adeus, Mé. Até à próxima. E ouçam o que diz este homem. E dos primores que vieram ao público recentemente, no que toca às operações feitas fora do horário normal dos médicos, as celebradas cirurgias, nós estamos aqui a falar de reforma do Estado, nós ficamos a saber que o orçamento da saúde duplicou, ninguém percebe porque é que o orçamento duplicou e os resultados não duplicaram, nem sequer se manifestaram, e agora sabemos, havia um ralo colossal, e provavelmente não é o único ralo, há vários ralos que existem porque não existe controle no sistema. Só se introduz controle no sistema através da alteração de uma reforma do Estado que garanta que esses mecanismos de controle passam a existir, para acabar o desperdício, a má gestão e a gestão ruinosa. E deixem-me gerir aqui o tempo que estamos a chegar posso só dizer uma última aos coisa? Nossos últimos instantes, queria virar o tema, mas Sérgio, queria-me concluir. Não, eu gostava de perguntar àqueles meus amigos e camaradas, companheiros e gente da esquerda que diz que a saúde não é um negócio e que está misteriosamente silenciosa diante do negócio que está a ocorrer dentro do sacrossanto Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, é este problema, é o viés ideológico que cria talas nas pessoas e as impede de observar a realidade e se prepararem para agir sobre a realidade tal como ela se apresenta e não de acordo com abstrações que não permitem encontrar solução e resposta para os problemas das pessoas. Pois aí está.
Aí está, meus caros, percebem agora porque é que o Sérgio Sousa Pinto não aceitou o lugar que lhe atribuíram, ou que lhe queriam atribuir, na lista lá dos deputados. É porque este ainda é socialista. O partido dele é que já não é, e já não é há muito tempo. Há muito tempo que deixou de ser socialista. Olhem, foi no tempo do Mário Soares, quando ele meteu o socialismo na gaveta em 1978, para se coligar com o CDS. Foi nessa altura que grande parte dos socialistas de origem deixaram de o ser, como por exemplo o meu pai. Desde aí o PS tornou-se o PCL, o Partido da Xuxalista. PCL. Ao limpar o pó à passadeira e ouvi o que já me irritou, a notícia de que mais crimes do José Sócrates tinham prescrito. Isto é, nunca vão chegar a julgamento. Vocês podem ver a notícia aqui, eu fui confirmá-la, ela é mais uma prescrição dos crimes do José Sócrates. Cá está. 3. E isto tem a ver um bocadinho, olhem, com a limpeza que é preciso fazer, neste país. Vocês vão ver que nós ainda vamos acabar a pagar uma indemnização àquele tipo. Não porque ele tenha razão, não porque ele seja inocente, mas porque passaram tantos anos, que daqui a pouco não vai ser julgado por nada. Eu sei que alguns estão a fazer um esforço para que se consiga, etc. Mas este caso prova bem, que para além da limpeza que é preciso fazer, nós temos que mudar as leis do nosso país. As pessoas não podem recorrer por tudo e por nada. Os ricos, os que têm dinheiro, ficam a fazer recursos e mais recursos contra os juízes, contra os magistrados, por tudo e por nada, e depois os julgamentos nunca acontecem. Mais 3 crimes que prescrevem, mais 3 que nós vamos estar a pagar, mais não sei quanto tempo vamos estar à espera que ele seja julgado. Entretanto, o tipo está cheio de dinheiro, está a gozar connosco e nós é que ficamos aqui a trabalhar para ele. Pessoal, isto tem que acabar, vocês acreditem. Quando eu estava a fazer limpezas, lembrei-me disto, mas acho que é mesmo importante. Temos que limpar este país. E a limpeza tem que começar o mais urgente possível. Pois é, meus caros, é isso mesmo. Essa limpeza tem que começar o mais urgentemente possível. Temos mesmo que limpar este país e só com este homem como timoneiro deste país conseguiremos começar a limpar alguma coisa, porque enquanto tivermos o Centrão, o PS, o PSD, meus caros, não vamos a lado nenhum. Meus caros, se não formos nós, ninguém endireitará este país. Se não formos nós, ninguém vai fazer. Junta-te à nossa família, torna-te militante do Chega, é através do site, não custa nada, é só preencher e os jovens não pagam cotas. E acima dos 65 anos, os idosos também não. Eu já não vou pagar cotas a partir de agora. E vejam bem esta mensagem que eu acabei de receber há pouco, que diz o seguinte: caro deputado, ontem recebi uma chamada no meu centro de saúde a informar-me que, por ser imigrante, fico excluído do SNS. Cá está, o maravilhoso SNS. És imigrante, tens que pagar, mas não usufruis. Trabalhei uma vida em Portugal, sempre a pagar e a pagar. Fui forçado a emigrar, mas mesmo assim tenho que pagar os impostos em Portugal. Uma vergonha de país em que nos tornamos. Tudo pela mão da aristocracia socialista, disfarçada e corrupta. Votei e votarei Chega até que possamos voltar a ser uma nação credível e respeitável. É mesmo isso, meus caros. Eu ouvi muita gente negar que isso não ia acontecer, que era, lá está, fake news, mas afinal era verdade. Negaram sempre, mas afinal é verdade. O imigrante deixa de ter acesso ao SNS e continua a pagar os seus impostos todos em Portugal. O IMI das suas casas, água e luz, tudo continua a pagar, mas já não consegue usufruir de nada. Isto é inacreditável. E ainda há quem me defenda isto. Entretanto, quem vem para cá refugiado, ilegal, clandestino, seja como for, dirige-se ao hospital e é atendido e assim tem direito. Como é que é possível que quem não contribui com 1 cêntimo para o nosso Serviço Nacional de Saúde, para a Segurança Social, para o nosso país, quem não contribui com 1 cêntimo ainda recebe subsídios, como os refugiadinhos, os refugiados do clima, vêm a fugir do clima, imaginem. E esse sim, tem 800 e tal euros, tem casa, tem mesa, tem roupa lavada e rebentam com as instalações todas, como aconteceu na OTA, tiveram que os levar para o Porto
e esses recebem dinheiro, 800 e tal euros, cerca do ordenado mínimo, e, entretanto, têm direito a tudo, e os nossos imigrantes que enviam para cá remessas de milhões, milhares de milhões por ano, cerca de 4 mil milhões por ano que eles nos enviam, não têm direito a nada. Como é que é possível, meus caros? Isto está podre. Este partido socialista e este próximo, este agora, o último, da social também, democracia, são iguais. O Centrão é igual, é tudo a sacar, é tudo a mamar, é tudo a chuchar, e os outros que se lixem. Não pode ser. É isso. Mas porquê continuar a associar as duas coisas? É o que as pessoas me dizem. E é o que eu tenho que dizer enquanto político. Mas isso é uma percepção. Não é uma percepção. Coisa são os dados, outra coisa Olha, são falo a com as pública. pessoas, tenho uma percepção, falo com as pessoas. Veja o que está a acontecer. É a percepção das pessoas. Nós não podemos... Exato, e eu represento pessoas. Penso que é o meu trabalho. Mas ainda. sendo um líder partidário responsável, tem que se basear em dados para prestar. Sabe quais são os dados? É Portugal a caminho de 1,5 milhão de imigrantes. Num país com 10 milhões... André Ventura, não é irresponsável basear-se naquilo que chega por parte da população. Mas eu estou-lhe a dar dados, se não quiser ouvi-los é outra coisa. Quais dados? Os dados que temos mais de 10% de imigrantes. E que a Bélgica tem 9%. Mas em relação à imigração... Compreende isto? A Bélgica... à criminalidade... Desculpe, a Bélgica tem 9%. Já foi à Bélgica, já andou à volta de Bruxelas, já foi àqueles bairros à volta de Bruxelas, já lá andou. Estou-lhe a perguntar. Nós estamos a falar de mim, mas estou-lhe a perguntar, já foi? Já fui. Então sabe o que é Bruxelas. Ora, se Portugal consegue ter, em poucos anos, mais de 10% de população imigrante, se os outros países todos, como a Bélgica, a Alemanha, a França, estão a mudar as leis de imigração para não terem esse problema e têm menos percentagem relativa de imigrantes... Este governo já fez um passo. Desculpa lá, senão eu não consigo responder. Então isto significa que temos um problema. Você pode não querer ouvi-lo, mas temos. Talvez uma parte do país não queira ouvir, mas é verdade. Mas o problema é apenas o número? É isso? Acha que é um número ser grande? Acha que o número é um problema? Claro que é um problema. Se nós temos mais de 10% de população imigrante, isto é um problema. É um problema num país que começa a perder a sua identidade, começa a perder a sua integração, começa a perder a sua coesão social. Meus caros, isto foi quando se dizia que Portugal tinha 10% de imigrantes. Hoje já se diz que em 2024, e atenção, 2024 refere-se aos números de finais de 2023, princípios de 2024, já havia 1,6 milhões. Ou seja, já eram 16%. Mais coisa, menos coisa, neste momento, que já passou mais outro ano, já temos com certeza mais de 2 milhões. São todos legais? Claro que não. Só estão a trabalhar 320 e poucos mil, pelo menos foi o que os números oficiais nos trouxeram, que se vê na televisão. Não sei como é que eles contaram isto, mas são os que estão registados. 320 e tal mil. Mas temos cá 1,6 milhões. Perdão, neste momento devemos ter 2 milhões. O que eu pergunto é isto. Ventura foi o primeiro português a indignar-se com a onda avassaladora da imigração descontrolada, e eu acrescento, e ilegal muitas vezes, e quando tínhamos apenas 10% de imigrantes. Nesta altura só tínhamos 10% de imigrantes. Bom, neste momento já devemos ter mais de 20%, ou seja, mais de 2 milhões de imigrantes, dos quais trabalham pouco mais do que 300 mil, 320 mil. Os outros não estão sequer registados a trabalhar em lado nenhum. Então, o que estão aqui a fazer? Como sobrevivem eles sem trabalhar? Vivem dos rendimentos, São capitalistas? Vivem dos investimentos que cá fizeram? Não parece. E ficamos por aqui, meus caros. Ficamos por aqui, um vídeo curto, para vos dizer que, felizmente, nestes últimos dias tenho tido algum tempo e tenho que aproveitar o tempo que tenho, porque depois, chegando a Lisboa, já há muito pouco tempo ou quase nada para estar no vosso convívio todos os dias. Então, um grande abraço, se Deus quiser, e até amanhã.